Por eu fazer parte de uma geração chamada geração Z, né, somos chamados de geração Z, que são pessoas que nasceram entre 1997 e 2012, nós temos vários apelidos. Apelidos, às vezes, que são, sim, de conotação negativa, praticamente todos são, né? Somos jovem nenê, né, nem estuda nem trabalha, jovem Nutella, coxinha, por conta que somos pessoas muito acomodadas. Mas, às vezes, todos nós dessa geração somos colocados na cesta, sendo que nem todos, não podemos dizer no âmbito geral que todos somos assim. Não vou mentir, eu sou um ex-jovem mimado, não mimado no aspecto de ganhar várias coisas, de ter várias coisas, tipo de na infância ou até na adolescência, ser mimado muito. Ah, passou na habilitação, ganhou um carro, casou, ganhou uma casa, era criança, tinha todos os brinquedos legais, visitou o parque da Disney ou viajou para vários lugares. Mimado de fato, tem tudo, todas as coisas, ganha sim praticamente todas as perguntas que é feita à mãe ou ao pai. Não, não falo de ser esse ex-jovem, mas eu digo de ser um ex-jovem mimado profissionalmente e na parte de estudos intelectual. Como assim? Eu já trabalhei com diversas coisas, desde os meus 14, 13 anos de idade eu já trabalho. Venda, um trabalho mais sendo mais específico com vendas. Já fiz vários tipos de trabalhos de vendas. Nossa, já vendi tantas coisas e também, em um certo momento da minha vida, eu trabalhei de CLT. Trabalhei por um ano. Eu trabalhei ali, eu entrei 2 meses antes de fazer 18 e assinei a carteira com 18 e fiquei até os meus 19 anos trabalhando de CLT. Foi um tempo muito bom para me aprender, mas só que nessa época, bem exatamente nessa época, eu me considerava já um jovem mimado. Como assim? Eu queria ter muitos direitos, sabe? Mas eu não queria ter nenhum dever. Eu queria ganhar vários benefícios da minha empresa que eu trabalhava, eu queria ter várias coisas, trabalhando pouco, como era um trabalho braçal, não era um trabalho que eu poderia ser um home office, trabalhar de casa, né? Que tenho certeza que se tivesse essa opção, eu teria escolhido ela por ser um jovem mimado nesse aspecto. Então, quando eu saí desse trabalho, eu prometi para mim mesmo, né, que eu ficaria lá somente um ano nesse trabalho de CLT. Então, eu entrei nele e trabalhei lá durante os seis primeiros meses e depois eu fiz uma promessa para mim. Eu vou ficar aqui só um ano. Eu não vou ficar mais de um ano aqui nesse trabalho porque eu não quero isso para minha vida. Eu saía de casa aqui por volta de meio-dia, chegava no trabalho às 2, saía de lá às 9, chegava em casa às 11. O que eu fazia quando eu chegava em casa? No tempo que eu chegava em casa, não era possível estudar, porque era um momento que era tarde, 11 horas da noite, e eu já estava muito cansado, então eu dormia. Acordava logo pela manhã, por volta das 6 ali, 6h30, 6 horas mais ou menos, e estudava, entendeu? Porque eu falava, eu não queria ficar, então eu precisava fazer isso, eu precisava ter uma ação para me sair daquele lugar. Foi aí que eu comecei a ler esse tanto de livro que vocês estão vendo aí, são os livros que eu comecei a ler. Não como a maioria, eu não li, o primeiro livro que eu li não foi o Pai Rico, Pai Pobre, foi o segundo livro que eu li o primeiro livro foi do Meu Milhão, que começou a moldar o modo como eu penso, depois veio o Pai Rico, Pai Pobre, que moldou mais ainda como eu penso. Então, eu fui lendo esses livros durante esses 6 meses, né, que eu tomei a decisão 6 meses depois de entrar naquele trabalho, fui moldando. Quando eu saí de lá, aos meus 19, eu decidi empreender em uma área que ela já era muito famosa, né, que era a área de prestação de serviços digitais. E foi nesse exato momento que eu deixei de ser um jovem mimado. Quando eu saí daquele trabalho de CLT, foi nesse exato momento que eu deixei de ser um jovem mimado. Por quê? Porque eu não tinha nenhum direito, eu só tinha praticamente deveres. Porque, primeiro, eu estava estudando em casa, de forma autônoma ali, ó, fazendo cursos online, lendo livro, porque eu estava precisando aprender alguns temas. E eu fui desenvolvendo, né? Então fui tendo muito dever, muito dever, muito dever, e eu fiquei praticamente um ano
que eu saí daquele serviço, eu tinha saído ali por volta de maio, eu fiquei aqui o resto daquele ano inteirinho somente trancado dentro do meu quarto. E eu não tô brincando de maneira nenhuma. Eu fiquei trancado, literalmente, aquele ano inteirinho, o restante de ano inteirinho, dentro do meu quarto, apenas estudando e descobrindo como que eu poderia fazer essa empresa, conseguir meus primeiros clientes e fazer girar a coisa, entendeu? E eu consegui naquele ano. E em 2024, eu já comecei o ano bem mais legal. Então, eu poderia dizer que foi os 6 primeiros meses ali, depois que eu tomei a decisão daquele trabalho, mudaram um pouco minha forma de pensar. Depois que eu saí do trabalho, o restante daquele ano ali, que foi praticamente 7 meses ali, foi praticamente 7 meses que eu saí de lá em maio, então moldaram ainda mais a minha vida. Então eu comecei a ter tantos deveres que eu comecei a gostar, sabe? Todo momento que eu levantava ali, do momento que eu levantava, estudava na parte um pouco da manhã, ainda faço isso, e trabalhava o resto do dia. Então eu comecei a pegar uma paixão muito grande por isso. Comecei a amar. Nossa, quem diria que eu ia gostar de trabalhar tanto igual eu gosto? Então comecei a trabalhar, e eu comecei a estudar. Então, até hoje eu faço isso. Eu tô em 2025, eu saí daquele trabalho lá em maio de 2023, e eu comecei a mudar de lá pra cá muitas coisas na minha vida. Desde rotina, amizades, a estudos, a qualquer coisa, e eu comecei a estabelecer alguns limites. Eu queria ter entrado na faculdade antes, mas só que eu não queria ser aquele tipo de jovem que entra na faculdade de administração para depois descobrir se é aquilo realmente que ele quer, entendeu? Eu terminei a escola dia 21/12 de 2021. Eu concluí lá o colégio, ensino médio, e em 2022 eu entrei no trabalho de CLT, saí em 2023, e até hoje, em 2025, no ano de 2025, no começo do ano, eu tomei a decisão que eu queria entrar na faculdade. Eu tenho atualmente 21 anos, ano que vem eu vou fazer 22, e eu tomei a decisão de entrar numa faculdade chamada Lynx School of Business, que eu já citei várias vezes aqui no canal, uma faculdade de São Paulo, uma faculdade cara, mas uma faculdade de negócios. Por que que eu tomei a decisão de entrar nessa faculdade? Porque eu passei esses últimos anos da minha vida, esses últimos 4 anos da minha vida, literalmente fazendo coisas para descobrir o que eu queria fazer, testando coisas para descobrir o que eu queria fazer. E de fato, trabalhar como empreendedor, abrir um CNPJ, lidar com advogado, lidar com contador, lidar com equipe, com processo, toda essa burocracia, todo esse trabalho, todas essas coisas, nossa, eu me senti tão gratificado em poder fazer essas coisas, mesmo que seja um trabalho que às vezes as pessoas falam assim, o que você faz? Você pega aí outras empresas aí, ajuda ela a fazer o marketing dela? Beleza. Eu comecei com isso. Hoje em dia eu tô lidando com agente de IA, inteligência artificial, mas só que as pessoas julgavam muito, mas eu gostava de fazer isso, eu ajudava realmente as pessoas. Fazia várias planilhas, ajudava os empresários a alcançar vários clientes, alguns canais de aquisição de cliente. Então eu comecei a pegar um amor por isso e eu descobri. Falei, cara, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer o resto da minha vida. Não importa se eu tiver aqui até meus 30 anos, trabalhar todos os dias sem férias, de segunda a segunda, da hora que eu acordar, da hora que eu for dormir, não tem problema, é isso que eu quero fazer. Então foi aí que eu descobri a faculdade que eu queria fazer, e eu descobri a Link também. E quando eu descobri a Link, nossa, foi a realização de um sonho. Eu falei, cara, essa faculdade foi feita pra mim. Essa faculdade, ela é uma mistura de teoria com prática, mais prática do que teoria, que me chamou muita atenção, me fez muito desejo, criou muito desejo em mim. Então eu fui e tomei essa decisão. Às vezes você aí tá se vendo aí falando, caraca, eu tenho 20, 21, 22, 23 anos, tá tarde, tá essas coisas, tá aquilo, porque tem muita gente hoje na internet que fala isso, né? Se você tem 21, 22, está tarde, né? De fato não está, porque se você tomar a decisão de fazer uma faculdade ali com 21, com 22, 23 ali, você ainda tá cedo, entendeu? Se você trabalhar aí, se você entrar na faculdade com 30 anos, ainda tá cedo. Então, primeiro você faz os seus testes aí, sai da fase de jovem mimado, se você nasceu entre 1997 e 2012, sai da fase de jovem mimado e entra na fase de teste, testa muitas coisas na sua vida. Vai começar a trabalhar em algumas coisas, trabalha de CLT um ano igual eu fiz aí, 2, nossa, que lá, meu Deus,
Na hora que eu peguei a carta de demissão, parecia uma carta de euforia, porque foi uma libertação aquilo lá. Então você trabalha, pega mesmo o peso assim de você ter um trabalho assim que vai sugar suas energias tudinho, anda de ônibus igual eu andei aí, pegar uns meio-dia, chegar lá 2 horas de ônibus para ir, 2 horas para voltar, 4 horas de ônibus por dia que eu pegava, trabalhar até tarde desse jeito, acordar, fazer isso durante 1 ano, tendo uma folga por semana e ao domingo. Faz isso para você ver o tanto que você vai aprender e vai deixar de ser um jovem mimado, igual eu era. E depois que você tiver feito isso, em conjunto a isso serve para quê? Para você pegar o dinheiro e manter a sua vida, para você não ter que se preocupar, falar, será que vai ter comida para mim comer amanhã? Será que eu vou conseguir pagar minha conta amanhã? Você precisa desse trabalho. As pessoas hoje falam de um tal de all-in, né, que é tudo ou nada. Não. De todos os livros que eu já li, todas as pessoas de sucesso hoje, elas tinham uma contingência. O que é uma contingência? Elas trabalhavam em outras coisas, em outros lugares, mas desenvolviam seus projetos em conjunto a esse trabalho. Por quê? Porque se elas tivessem a dor de cabeça de ter que se preocupar se ia ter dinheiro ou não na aposta que elas fizeram, elas não conseguiriam produzir. Então o que você vai fazer? Trabalha em alguma coisa, vai se esforçando em alguma coisa e depois, em conjunto a isso, vai desenvolvendo seu projeto. Porque se você tiver a dor de cabeça de desenvolver seu projeto e descobrir se vai ter comida na mesa amanhã, você não vai conseguir fazer nada. Então faça igual as pessoas. Você pode comprar, existe um livro chamado do Adam Grant de Originais aí, lá ele fala, os empreendedores eles não arriscam tudo não. Esse negócio de all-in aí, não, isso é buchivismo, não existe isso. Então você vai fazer o quê? Trabalha, tira esse negócio seu de mimizento aí, de jovem coxinha, essas coisas assim. Trabalha pesado ali no seu primeiro, pode ser 1 ano, faz igual eu, trabalho 1 ano pesado. Depois você vai trabalhando seu projeto conjunto a isso, o que você quer fazer, descobrindo o que você quer fazer da vida. Trabalha naquela área que você quer fazer da sua vida, igual eu fiz, empreender de verdade na prática. Abre um CNPJ, vai lá, tem a dor de cabeça e vê se é realmente o que você quer. Depois você vai lá e faz uma faculdade. Se você ouvir qualquer pessoa falando aí, você tem 21, 22, 23, 24, 25, sei lá, é tarde demais pra você. Não, é mentira. Só quer desmotivar você, só quer falar pra você de promessas rasas, de coisas que realmente não fazem o menor sentido, entendeu? Então, eu vou entrar na faculdade agora no começo dos meus 22 e eu não tô nem preocupado. Tu fala assim, tá se sentindo tarde? Não tô. Mínima vontade, não tô sentindo que eu tô tarde em nenhum momento da minha vida. Eu li já vários livros, aprendi várias coisas, capaz de eu entrar na faculdade mais capacitado do que qualquer jovem que tá saindo do ensino médio. Então, eu sim consegui me libertar de um jovem mimado, passei na fase cruel ali de 1 ano de CLT, trabalhando do tarde da noite, 4 horas de ônibus, aprendi, deixei de ser um jovem mimado naquele momento, comecei a empreender, descobri que era isso que eu gostava realmente, lidando com o cliente mesmo, tomando não, às vezes, brigando, tendo que lidar com faturamento, com contratação, com demissão. Então já lidei com todos esses problemas, deixei de ser um jovem mimado, aprendi o que eu queria, estudei muito e ainda estudo e tomei a decisão do que eu queria fazer. Eu acho que fazendo isso eu encurtei mais o meu caminho, sabe? Porque eu testei e eu descobri que era o que eu queria e o que eu não queria. Porque se eu não tivesse feito isso, pode ser que às vezes se eu tivesse entrado na faculdade em 2022, por exemplo, vou lá e faço direito, né? Beleza, entrei na faculdade de direito. Mas era a área que eu queria mesmo, entendeu? E se eu descobrisse que não era a área que eu queria depois de ter terminado e tivesse 4 anos, 5 anos trabalhando naquilo? Então não, eu não fiz isso, eu fiz um pouco diferente, né? Sofri um pouco. Pode ser que as pessoas às vezes julgam, né? Falam, nossa, você saiu da escola em 2021, 2025 agora se fosse uma faculdade de 8 semestres aí, de 8 períodos, você poderia já ter concluído, sei lá o quê, entendeu? Mas não, hoje em dia mesmo, eu ganho mais do que uma pessoa formada em qualquer área aí, recém-formada, claro, então não vejo problema nisso. Então eu deixei de ser um jovem mimado, aprendi bastante com os meus erros, testei bastante e descobri o que eu queria. Então, se eu fosse dar um conselho para você, jovem que está me assistindo aí, trabalhe muito, viu? Tem uma frase do Sêneca que eu tô até grudado aqui, que é: sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. É uma frase que eu tenho do Sêneca aqui, e de fato é. Quando você tem a preparação que ela encontra a oportunidade, aí que gera a sorte.
Então vai se preparando muito, entendeu? Mas, claro, lembre, em conjunto a um trabalho para que não falte na sua mesa. Não vai nessa de all-in aí não, que senão você vai passar fome, você vai passar dificuldade, você vai ter dor de cabeça, você vai ter muito mais problemas do que você não teria se você estivesse trabalhando. Então, se você quer deixar de ser um jovem mimado, passe pelo fogo, seja moldado. Depois que você for moldado, você vai ser testado. Se você passar na prova do teste, você vai descobrir, eu tenho certeza, o que você quer fazer da sua vida, ou o famoso propósito, né? Para que você serve, né? Foi um bom exemplo, porque se você passa pelo fogo, uma faca que passa pelo fogo, ela é moldada. Depois de ser moldada, ela é testada. Depois que ela é testada, ela já às vezes vai lá para o propósito dela, que já foi bem antes pré-definido, mas só que foi descoberto depois de ser testada. Então, se eu fosse aconselhar vocês, seriam esses conselhos aí. Não deixem de fato as pessoas manipularem vocês, acharem que tá tarde, porque vocês podem ser muito influenciados pelas pessoas que vocês se inspiram. Não deixem. Então trabalhe muito, trabalhe focado, que eu tenho certeza que você vai conquistar tudo o que você quer. Deixe de ser um jovem mimado. Eu vou trilhando a minha jornada daqui e eu espero te ajudar na sua daí.